parcela de responsabilidade. Não nos enganemos aqui. Os fins não justificam os meios. Não é porque Deus estava controlando aqueles eventos que os irmãos José deveriam se achar menos responsáveis pelo que haviam feito. O que José está dizendo é: o bom resultado não isenta vocês de culpa. Deus dirigiu tudo. Deus controlou cada evento. Deus governou cada etapa. Mas vocês são responsáveis pelas escolhas que fizeram. Vocês não têm do que se desculparem. O que essa primeira verdade tem para nos dizer, amados, em outro bom som, hein? Esse é o nosso Deus. Adoremos e prostremos ao nosso Deus. Porque não há nada que aconteça com os seus que não esteja sob o governo providencial dele. Ele é tão poderoso que inclusive governa os atos pecaminosos dos homens para cumprir o seu propósito. Não há absolutamente nada na vida dos seus servos que aconteça por acaso, por destino, por sorte, por coincidência. Não há nenhum espaço para a gente alimentar a falsa ideia de que mesmo o mal esteja livre, leve e solto para fazer o que quiser. Não está. Não está. O mal está sob o controle do Senhor. E quando Ele acomete a vida dos seus, Ele o faz sob o governo de Deus. Sem que Deus seja responsabilizado, sem que Deus seja autor do pecado desses que cometeram pecado, e deixando muito claro que eles são responsáveis diante de Deus pelo que fizeram. O Salmo 97, verso 2, diz uma coisa que eu acho que resume bem esse ponto aqui. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Às vezes, temos que confiar em Deus, temos que entender que os caminhos dele são nuvens e escuridão. Mas nunca, jamais, esses caminhos deixarão de ser justos, verdadeiros e perfeitos. José entendeu essa verdade para a sua vida. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Segunda verdade, José não só entendeu que a providência de Deus abrange todas as coisas, inclusive os atos pecaminosos dos homens, como também ele entendeu que a providência de Deus contempla um futuro muito distante. Depois de ele ter afirmado no verso 4, no verso 7, no verso 8, que Deus havia governado tudo para levar para ele para aquele lugar, olha o que ele diz no verso 5 e no verso 6. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura, nem colheita. José agora faz menção à questão do tempo, da história. E eu quero lembrar aos irmãos que essa ocasião em que José se revela aos seus irmãos é uma ocasião bem distante
daquela em que ele fora vendido, lá em Dotã. Vamos fazer uma continha aqui que eu já fiz várias vezes com os irmãos, e é uma conta muito boa. Ele tinha 17 anos quando foi vendido. Ele sobe ao trono e vira o homem mais importante do Egito com 30 anos de idade. Portanto, já se passaram 13. Depois ele experimenta 7 anos de fartura. Portanto, já se passaram 20. E agora o texto diz que ainda restavam 5 anos do período de fome. Portanto, já haviam se passado 2. 20 com mais 2, 22. José sabe agora que a providência de Deus contempla um futuro muito distante. Para usar aqui, amados, uma linguagem mais informal, Deus não tem pressa. Bote isso na sua cabeça de uma vez por todas na sua vida. Deus não tem pressa. O agir dele, o relógio dele, a maneira dele fazer as coisas, sempre nos parecerão lentas. José agora olha para o passado e percebe que tudo que Deus havia começado lá atrás na vida dele, está se contemplando agora, 22 anos depois. Está com pressa, irmão? Entra na fila. Vai demorar. Está com pressa, irmão? A providência não trabalha com pressa. E sabe que José está falando uma coisa aqui que é surpreendente. Esse alcance da providência é muito mais amplo. Ele está olhando para algo que acontecera muito antes dele, porque ele sabe que a providência contempla um futuro muito distante, de longo alcance. Ele está agora concretizando algo que Deus havia prometido a Abraão. A Abraão, algumas centenas de anos atrás. Ele está agora olhando o propósito de Deus na história, lá num passado muito distante. E ele sabe que Deus está fazendo tudo o que fizera para chegar a esse momento, para conservar o seu povo em vida no Egito e fazer dele uma grande nação. Não nos enganemos, amados. José não olha para a vida dele como se ele estivesse num labirinto perdido, como se ele não tivesse propósito algum. A gente tem que aprender a olhar a nossa vida sob essa perspectiva da providência do Senhor agindo através de nós, para cumprir propósitos que podem ser muito distantes da gente. José usa a sabedoria de alguém que sabe que a providência olha muito à frente da gente. Mas, amados, como a gente é lento em entender isso na nossa vida. Pare, portanto, de exigir que Deus dê uma explicação instantânea para você do que está acontecendo com a sua vida. A gente tem o péssimo hábito de achar que Deus tem que ficar dando explicação para a gente de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora. José não teve explicação nenhuma, 22 anos. E agora ele sabe que era a providência que estava guiando tudo para ele cumprir esse propósito. Então pare de exigir, amado. Primeiro porque o seu relógio não bate com o dele. Segundo porque a providência em geral olha muito para frente. José tem a sabedoria de crer e saber que a seu tempo Deus revelará o que Ele está fazendo. A seu tempo, o tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. José mostra para nós
que Deus está sempre no controle. Mas Deus nem sempre dá explicações. E a gente tem que aprender a viver a nossa vida, permitindo que a providência contemple esse futuro mais distante. Terceira verdade. José não só sabe que a providência é totalmente abrangente, que a providência contempla o futuro distante, mas ele também sabe que a providência opera para o bem do seu povo. Olha, ele diz uma coisa no verso 7, logo no início, que deixa muito claro a compreensão que ele tem do que Deus está fazendo através dele. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e vos preservar a vida por um grande livramento. Ele sabe que Deus está fazendo por ele algo em prol do seu povo. Essa expressão aí, amado, no verso 7, vossa sucessão, pode ser traduzida também como vosso remanescente. Essa é uma ideia muito importante na Bíblia. Deus, em muitas ocasiões, preservou o seu remanescente. Era aquele punhado de gente que sobre a face da terra adorava, temia e honrava o seu nome. Um exemplo bom disso é o que Deus está fazendo com Noé. Noé e a sua família são os remanescentes do Senhor. São os únicos homens que no tempo de Noé vivem com temor a Deus. E você sabe que Deus julgou a humanidade e sentenciou todos os homens à morte, preservando apenas Noé e sua família. Agora José está dizendo assim: olha, Deus fez tudo o que fez através de mim para o bem do seu povo. José está dando uma compreensão para nós sobre a providência que é surpreendente. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não estou preocupado num primeiro momento com as coisas que acontecem na minha vida e que promovem o meu bem individualmente. Não é os meus interesses que estão em primeiro plano. Não é a maneira como Deus trata comigo individualmente. Mas é a maneira como Deus, ao tratar comigo, faz bem ao seu povo. Deus me trouxe para cá para o bem de vocês. Deus me colocou nessa posição para preservar a vida do seu povo. Essa preocupação era tão presente na vida desse homem de Deus, que a Bíblia registra as últimas palavras de José antes dele morrer. O capítulo 50 de Gênesis termina dizendo para nós qual foi a última preocupação de José quando ele estava para morrer. Veja só, capítulo 50 de Gênesis, a partir do verso 24, 25 e 26. Ele diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Você percebe qual é a preocupação de José? Eu morro, mas a minha vida só teve valor porque Deus, através de mim, visitou vocês.
E Ele vai continuar a fazer o mesmo. Eu morro, mas Ele virá para cá, tirará vocês daqui e levará vocês para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. José está dizendo assim: olha, a providência de Deus me fez entender que a minha vida só tem sentido se eu a vivo para o bem do povo de Deus, para o bem da causa do Senhor. Que na verdade eu não devo estar preocupado com os efeitos que a providência tenha sobre mim, em primeiro plano, mas os efeitos que, uma vez que a providência tenha sobre mim, promovam o bem do povo dele. Amados, sejamos honestos. José nunca foi autopiedoso, nunca sentiu pena de si mesmo, porque ele nunca foi mesquinho, egoísta, orgulhoso, achando que eram os interesses dele que contavam em primeiro plano. Não. O que conta em primeiro plano são os interesses da causa do reino, do bem-estar da igreja, do desenvolvimento do corpo de Cristo. A gente tem que parar de usar essa linguagem individualista em termos de fé cristã. Nós somos um corpo e somos membros uns dos outros. E a providência age por nós e através de nós para promover exatamente isso em nossas vidas. De que a gente chora com o que chora e se alegra com quem se alegra. José sabe perfeitamente bem o que o apóstolo Paulo já sabia também. Que o consolo, a graça que ele havia recebido de Deus em sua vida, lhe fora dada para que ele pudesse também abençoar a vida de outros, para que ele pudesse ser também instrumento para abençoar a outros. Não nos enganemos, amados. Deus tantas vezes usa esse mecanismo para nos abençoar. A gente vê um irmão passando por uma situação aflita, difícil, aguda, e a gente percebe como ele consegue enfrentar e passar por aquela situação toda com a graça e a bondade do Senhor. E aquilo nos estimula, nos encoraja, nos motiva a entender que aquilo fora feito na vida dele para também nos ensinar a depender da mesma graça, a confiar no mesmo Salvador, a viver aos pés do mesmo Senhor. José diz assim: olha, eu vim para cá para o bem de vocês. Não se preocupem com o que aconteceu comigo. Saibam que eu fui apenas um instrumento nas mãos do Deus eterno para abençoar a vida de vocês. Olha, 3 grandes verdades que eu espero moldem a sua vida e o seu caminhar sobre a terra. Que Deus te ajude a ter a sabedoria de José, que diante de um drama tão cheio de problemas, confiou na providência de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós cremos em Ti, cremos na Tua providência, cremos no Teu governo sobre nós, toda abrangente, uma providência que não deixa nada e nem ninguém livre do Teu governo, do Teu controle, uma providência que dia após dia governa, dirige, conduz as nossas vidas. Somos responsáveis sim, Senhor, pelo que escolhemos. E Tu jamais deves ser tido como autor dos erros que nós cometemos. Portanto, perdoa-nos. Tantas vezes em que a gente sabia o caminho que o Senhor queria que nós trilhássemos, e nós de maneira rebelde, desobediente,
não demos ouvidos à tua voz. Mas ajuda-nos, Senhor, essa hora, a confiarmos, mesmo quando não haja explicações, a confiarmos, mesmo quando a nuvem é espessa, o céu é cinzento, mesmo quando parece que não existe solução. Ajuda-nos a fazer como José e entender que a tua providência contempla um futuro distante de nós, que tu estás nos dirigindo, nos conduzindo para algo que está muito à nossa frente, e que na hora certa, no tempo certo, tu has de nos fazer entender que cada uma das experiências, cada uma das lágrimas, cada uma das dificuldades, cada um dos problemas, cada um dos pedregulhos que enfrentamos nessa vida, promoveu a glória do teu nome, a edificação das nossas vidas e uma fé mais plena no Senhor. Usa-nos como tu quiseres, Senhor, como tu fizeste com José. Usa-nos para o bem do teu reino, para o bem da tua igreja e para a glória do nome do Senhor. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com todos os servos do Senhor espalhados por toda a terra, hoje e para todo sempre.